Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para falar com vocês hoje sobre medo de não passar. Bom, isso é um medo muito comum, né? Na verdade, eu acho que atinge aí 100% dos concurseiros, né? Das pessoas que estudam, estão se preparando para uma determinada prova. Chega o momento em que você se pergunta, né? Em que você tem mesmo aquele real medo de não passar. E muitas pessoas, inclusive, deixam de começar o plano, né, de estudar por medo de não passar, por medo de passar vergonha, entre aspas, né, ali com os seus familiares, com as pessoas que ficaram sabendo do seu projeto, né. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre esse medo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 dicas para você enfrentar e lidar com esse medo. Vamos lá comigo? Então, gente, primeiro eu queria pontuar para vocês que eu mesma tive muito medo real de não passar. Primeiro porque, como o futuro é muito incerto, a gente não sabe se a gente vai passar, no sentido de a gente não saber se vai fazer parte dos planos de Deus para a gente passar em determinado concurso que a gente tanto quer. Então, a gente não sabe se, e por isso o medo bate valendo. Eu não conheço pessoalmente ninguém que estudou comigo nas salas de estudo, nas bibliotecas, na faculdade, que não teve esse medo de não passar. Muito embora eu conheço amigas que também entregavam a Deus toda essa jornada, mas não deixava de sentir medo de não passar. E aqui eu quero dizer que o medo normal de não passar, aquele medo que não te impede de estudar, ele é um medo normal. Ele é um medo que vai bater alguns dias, alguns períodos, talvez aí, da sua jornada de estudos, que poderá durar alguns meses, alguns anos. Mas existe um medo também na gente, que é o medo que paralisa, esse medo das pessoas que não conseguem nem começar esse projeto de estudar, porque estão paralisadas efetivamente pelo medo. E aí eu me preocupo muito com isso, porque existem pessoas que têm a ambição, a vontade, o desejo de estudar, de lutar e de conseguir, e que estão paralisadas, de fato não conseguem começar, não conseguem comprar um curso, não conseguem correr atrás desses sonhos por medo de fracassar, por medo de não dar certo, por medo de todo mundo ficar sabendo que você começou a estudar e que você não passou. Então, assim, existe aí por trás também o medo da opinião das outras pessoas, além da sua própria frustração com você mesmo. Então, gente, eu queria trazer aqui para vocês alguns versículos aqui que mostram que ter medo não é algo que a gente possa considerar pecaminoso, né? Na minha opinião, Deus, ele entende o nosso medo e ele quer mais nos acolher no nosso medo do que a gente se sinta culpado por ter medo. Então, primeiro, ter medo é normal. Não se sinta mal por ter medo. Aqui em Marcos, né, abra sua Bíblia aí comigo, se possível, em Marcos capítulo 14, versículo 35, tem explicando que Jesus, o próprio Deus que se fez homem, também sentiu medo. E nesse versículo tem dizendo o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E em Mateus capítulo 26, versículo 37, tem dizendo que: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, na verdade, a parte de Deus, né, do Filho de Deus, que também era Deus, Jesus Cristo, a parte dele, homem, nesse momento dos últimos
dias de sua vida, nesse período tão difícil, a parte homem trouxe essa questão da angústia, da tristeza, do medo. A gente vê ali que Jesus, em suas últimas horas de vida, ele conversou com Deus e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor que está no céu. O Senhor que conhece todas as coisas. Então, quando Jesus ele fala: passa de mim esse cálice, se for a tua vontade, ele está dizendo: estou com medo, eu estou com medo. Eu não queria passar por isso. Se dependesse só de mim, eu não gostaria de passar por isso. Por quê? Estou com medo do porvir. Estou com medo do que está para acontecer. Então, gente, primeiro, vamos desmistificar a questão do medo. A questão do medo, ela poderá sim te acompanhar até o fim da sua jornada. Mas o mais importante é como você vai lidar com esse medo. E o próprio Deus, ele se interessa pelo seu medo. E ele quer que você lide com o seu medo na sua vida humana, né? Na sua experiência humana. Deus deseja para você que você lide com o seu medo da melhor forma possível. Inclusive tentando ali amenizá-lo, tentando eliminá-lo quando possível. Na palavra de Deus, na Bíblia, a gente encontra diversas vezes a frase: não tenham medo. O próprio Deus nos aconselha, o próprio Deus nos consola e nos exorta no sentido de que nós poderíamos relaxar e viver uma vida sem medo. Porém, o próprio Deus entende que esse sentimento humano de medo, ele é natural, ele é normal. Mas Deus, ele chama a gente para saber lidar com o medo de uma forma madura, de uma forma tranquila e de uma forma sábia junto a Ele. Então aqui eu tenho 4 dicas para vocês que eu utilizo na minha própria vida e que eu acho que sim, pode muito bem ser utilizado na vida do concurseiro que sofre de verdade e vive um medo muito real. Dica número 1 que eu tenho para vocês: verbalize o seu medo e as suas angústias. Quando eu falo nisso, gente, eu tô aqui falando que você deve tentar confiar em alguém, principalmente numa pessoa que te ame de verdade, numa pessoa que busque a Deus, né, os caminhos do Senhor, no sentido de você confessar, no sentido de você desabafar, de você botar para fora esse seu medo. Não ache que você tem que lidar com esse medo sozinho. Primeiro porque você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Mas Deus coloca pessoas em nossa vida, anjos, né, digamos assim, que nos ajudam nessa jornada. Eu, por muitas vezes, desabafei com a minha mãe e falei para ela dos meus medos. E quando eu estava ali angustiada, com o choro pelo pescoço, eu fui até a minha mãe e falei disso. E mãe, por quê? Até quando? Será que? E minha mãe sempre trouxe uma palavra de Deus para mim, para consolar o meu coração e me renovar as forças, sabe? Então, procure expressar o seu medo, não tenha medo de admitir que tem medo. A gente não deve sentir vergonha das nossas emoções humanas, né? Elas acontecem e elas acontecem com todo mundo, tá? Então, vamos normalizar, né, os seus sentimentos e respeitar esses sentimentos, né? E abraçá-los e lidar com eles da melhor maneira. Exponha-os num caderno, num diário, para um terapeuta, se você assim consegue e pode ter essa condição, para uma mãe, para uma prima, para um amigo, para uma pessoa de sua confiança. Analise se essas preocupações merecem de fato que você viva entristecido por causa delas. Esses medos, muitas vezes, quando a gente coloca no papel e a gente olha para eles todos ali de uma vez só, a gente percebe que aquilo ali não deve roubar
a nossa vida. Quando só estão ali na nossa cabeça, a gente pensa que são monstros. Mas quando a gente reduz eles ali no papel, ou até em uma conversa com a pessoa, a gente consegue ver que eles não são assim tão grandes como a gente pensa que eles são. Então, primeira dica: arrume uma maneira de expor esses medos e naturalizar isso. Em segundo lugar, lembre-se de que Deus, ele é muito maior do que as possibilidades de tudo dar errado lá na frente. Eu, por exemplo, tinha muito medo do examinador do concurso. Eu tinha muito medo de uma fase oral, porque eu tinha muito medo do julgamento do examinador. Eu tinha muito medo da fase discursiva, porque eu tinha muito medo do julgamento do examinador sobre a minha redação, sobre a minha forma de falar, sobre a minha letra, sobre a minha escrita, sobre a minha resposta. Eu tinha medo de o examinador errar a correção da minha prova e eu ter algum tipo de problema que isso me impossibilitasse de passar. Eu tinha medo de errar o gabarito. Eu tinha medo de dar um branco na hora da prova e de ter algum problema de saúde no meio da prova, por exemplo, e ter que ir embora da sala da prova de tanto nervosismo. Então, alguns medos de algumas catástrofes me rodeavam. E nesse momento, o concurseiro tem que trazer à sua mente que Deus, ele é muito maior do que os erros de qualquer examinador. Deus é muito maior do que as suas criaturas. Ele é o Criador. Então, Ele, no fim das contas, determina as coisas. Ele está acima dos erros e das catástrofes que podem acontecer no caminho. Então, quando a gente para e se lembra da grandeza de Deus, que nós somos... Na verdade, tente se lembrar da grandeza da galáxia, da imensidão, né? Digamos assim, nós somos um planeta dentre tantos outros e existe tanta coisa além da nossa vã sabedoria, como diria, né, o poeta. Então, Deus, ele é muito, muito maior do que as nossas preocupações, do que os erros do examinador, do que as catástrofes que podem acontecer no dia da prova. Então, se Deus determinar alguma coisa para você, aquilo vai acontecer. Você tem que adquirir essa tranquilidade em Deus. E a dica número 3 é: peça a Deus para você ter foco no seu presente. Você tem que se lembrar que você se comprometeu hoje a estudar. Você se comprometeu esse ano a estudar. Você se comprometeu a estudar pelos próximos 3 anos, pelos próximos 5 anos. Então, você tem que estar concentrado naquilo que você já decidiu anteriormente, né? Você não pode trazer esse medo para estar te questionando todos os dias e fazendo você repensar suas escolhas todos os dias. Peça a Deus para te dar o foco no seu presente, no dia de hoje. Você pode até ter medo, mas lembre-se de que você já fez a sua escolha e que Deus vai te ajudar nesse processo. Porque Deus, como a oração já mesmo diz, Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele fornece nossas energias diariamente. Não é a cada semana, não é todo mês que Deus te dá força, não é uma vez a cada ano. Deus te dá força para cumprir o propósito daquele dia, naquele dia. Quando você dormir e acordar, que virá um novo dia, Deus te dará forças para aquele novo dia. E assim Deus trabalha com a gente, com o presente. Então, peça a Deus para que você consiga se concentrar no seu objetivo de hoje, que você escolheu para hoje. E a dica número 4 é: lute para que sua fé seja maior do que o seu medo. Por quê? Nós somos seres humanos, como eu falei para vocês. É normal que a gente tenha medo de não passar, certo? Eu acredito que 100% dos concurseiros têm esse medo. E o que acontece é que o diferencial existe no que você alimenta mais. Então, se você dá
uma ênfase maior, se você alimenta mais a sua fé vai ser capaz de fazer o contrabalanceamento no seu medo. Então, a sua fé sendo maior, naturalmente, o seu medo vai ser menor. Por quê? Porque você vai estar mais maduro, você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais descansado em Deus. Você vai ver que, de repente, uma reprovação não vai te destruir como antes te destruiria. Você vai ver as coisas com mais naturalidade, com mais maturidade. Por quê? Porque você já está descansando em Deus. E Deus faz esse convite para a gente ter um descanso nele. Aqui, em Salmos, capítulo 37, versículos de 5 a 7, tem dizendo o seguinte, a palavra do Senhor: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Confie nele. Não é confiar no examinador, não é confiar no seu professor, não é confiar no curso que você comprou, não é confiar nos seus pais, no apoio que você tem, não é confiar em você, simplesmente. Você deve confiar primordialmente nele, em Deus. E ele tudo fará. Gente, isso é uma promessa do Senhor que está aqui nesse versículo. Deus fará tua justiça sobressair como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, esse versículo é perfeito para a gente que está buscando aumentar nossa fé e diminuir o nosso medo. Isso é um convite para você descansar em Deus e confiar nele. E a promessa é de que Ele tudo fará. Para fechar aqui esse tema, eu tenho uma oração para propor para vocês. Senhor Deus, o Senhor sabe que eu tenho muito medo de não passar, de estar perdendo o meu tempo, de dar tudo errado e de sofrer por tudo isso. Gostaria de te entregar o meu caminho e o meu futuro. Que o Senhor possa me conceder a paz necessária para conseguir estudar hoje. Me conceda, Senhor, a sabedoria necessária para percorrer esse caminho, aonde quer que esse caminho vá me levar. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse é o meu convite para vocês, para refletir sobre o medo, que é algo natural, e a nossa fé, que tem que ser maior do que o nosso medo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e dê muita força para vocês estudarem. Um grande beijo e até o próximo vídeo.